Boa noite, igreja. Estamos voltando aos estudos de Hebreus, nossa jornada. E hoje nós vamos entender a necessidade de algo que, para aqueles que negam a fé e diminuem a consequência do pecado, não entendem por que, para perdão dos pecados, era necessário derramamento de sangue. E nós vamos ler de forma paulatina, irmãos vão acompanhar aí, porque nós vamos estar tratando exatamente dessa verdade, verdades significativas sobre o sacrifício de Jesus Cristo, conforme Hebreus 9, 11 a 22. E nós vamos ler esse texto de forma paulatina, bem devagar, porque 7 pontos que nós queremos destacar aqui. Então, acompanhe aí na sua Bíblia, porque como nós aprendemos com os bereanos, tudo que um ministro do Evangelho falar tem que ter o embasamento da Escritura Sagrada. Isso é inegociável, o embasamento da Escritura Sagrada. Nós vamos orar. Pai, queremos agradecer a Ti, porque oramos dando graças por tudo que aconteceu no dia de ontem, não é? Desde a proteção dos Teus anjos até cada trabalho, cada contato evangelístico, Senhor. Também, Pai, já adoramos o Teu nome, ó Deus Trino, Pai, Filho e Espírito. E agora, Senhor, nós queremos nos calar diante da Tua presença, para ouvir o Teu recado, Senhor, nesta noite. Fale conosco, Senhor, por intermédio da Tua palavra. Fala conosco, Senhor, de forma grandiosa. E para aqueles que ainda hão de ouvir, através do nosso canal, a Tua mensagem. Oramos assim no nome de Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Quero apenas recapitular, porque fiquei um mês de licença, que o problema do livro de Hebreus, que o autor de Hebreus vai tratar, e nós não sabemos quem é o seu autor, vai tratar para um público que estava se tornando judaizante. O que é judaizante? Judaizante era um povo hebreu que estava querendo voltar às práticas antigas do Antigo Testamento, voltar aos sacrifícios do templo, num tempo em que Jesus já tinha morrido e ressuscitado. E diz os comentaristas que o autor de Hebreus, ele vai falar as igrejas espalhadas na Itália. Toda aquela religião ali, as igrejas espalhadas na Itália, é para eles que ele vai direcionar essa palavra. E esse texto, por que também ele é importante para nós no nosso tempo? Porque muitas pessoas, e o Marcos gosta de estar acompanhando essas questões, têm dito na internet que Jesus não precisava ter morrido. Que era um cara bom, bacana, e morreu porque o Império Romano o interpretou mal. Então não precisava de ter a morte do Senhor Jesus. Só que algo interessante a se notar, quando nós lemos lá, quando Adão e Eva perceberam que estavam nus, pegaram folhas de figueira e tentaram fazer uma roupa. É lógico que não cobriu nada, Com folha de figueira não deu para cobrir muita coisa, não é? Aí o nosso Deus, o que ele fez? Um animal morreu para que
Adão e Eva fossem vestidos com roupa feita com pele de animal. Então, algo importante se destacar aqui. Este animal que morreu já tipifica aquele que teria que morrer para nos vestir. Se nós formos pensar nesse texto de forma cristológica, nós estávamos nus por causa do pecado, e o Cordeiro de Deus morreu, um cordeiro tipificando Jesus, morreu, sangue foi derramado para que fôssemos vestidos novamente. Ali nós já temos um pequeno flash do quê? Da cristologia. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Não é? Então, nós já vemos por aí, e era isso que o povo judeu não estava entendendo. Né? E aqui eram judeus cristãos. O que eles estavam dizendo? Para que Jesus morreu? Para que essa necessidade de ficar fazendo sacrifício de animais? Então, essa é a questão que está sendo discutida aqui. E dentro dessas verdades significativas, eu quero destacar duas palavras, kainós e neos. Kainós, que está em Hebreus 8:8, expressa novo com respeito ao que acontecia. Isto é, novo em caráter, algo que ainda não foi usado. Neos, porque essas duas palavras, kainós e neos, são expressões da nova aliança. Se você pegar no grego, em Hebreus 8:8, está lá, kainós, vou falar em grego e em português, tá, irmãos? Kainós, aliança. E depois, neos, aliança. Por que isso? Kainós expressa o novo, e algo que novo em caráter, e neos expressa um novo em relação ao próprio ser, isto é, algo que foi recém-criado. O que essas palavras estão nos direcionando? Algo simples, mas técnico. Tá? A nova aliança tem esses dois aspectos. Tanto quer dizer que é algo novo recém-criado, como também quer dizer algo de qualidade nova, algo que substituiu aquilo que já serviu e agora já não é mais útil porque foi desgastado. Ou seja, a antiga aliança passou, agora é algo novo para substituir aquilo que é antigo. Por essa razão que a antiga aliança foi substituída por algo melhor e maior. E é por isso que precisamos conhecer todas essas verdades que estão nesse texto aqui, para vivermos de acordo com aquilo que Deus já nos deu em Jesus Cristo. E queridos irmãos, você conhece aquele grupo judaizante que defende o sábado e outros grupos. Até outro dia eu estava vendo um filme um filme americano, estava assim, Igreja Batista do Sétimo Dia. Igreja Batista do Sétimo Dia. Então, amados irmãos, essa ideia judaizante, ela permeia todas as comunidades espalhadas na face da terra. Então, qual é o princípio que nós queremos destacar nessa noite? Todos devemos reconhecer no sacrifício de Jesus a solução que concede
a verdadeira purificação. Por quê? Um detalhe importante. Na antiga aliança não havia mudança de caráter. Porque eram ritos externos e também o que é que havia? O Espírito Santo não habitava na pessoa. Isso é o grande detalhe. O Espírito Santo não habitava nas pessoas. Habitava nos profetas, habitou em Moisés, habitou em homens específicos. Mas no povo em geral de Israel, não habitava o Espírito Santo. Então, por isso eles precisavam dos profetas. Não é? E a não habitação nos profetas, no povo em si, aí nós vamos fazer um paralelo com aquela fala que foi dita para Nicodemos. Necessário vos é nascer de novo. Por quê? Dentro da nova aliança, eu nasço de novo. É tirado de mim o poder do pecado que me conduzia ao pecado. O povo de Israel no Antigo Testamento tinha a lei na cabeça, mas não tinha força para obedecer essa lei, não é? E essa era a sua grande crise. Por isso que nós precisamos, dentro das verdades básicas do sacrifício do Senhor Jesus, valorizá-las e nelas permanecer. E nesse texto vamos encontrar 7 verdades básicas sobre o sacrifício de Jesus Cristo. Primeira verdade, verso 11 e o verso 12. O que ele diz? Mas Cristo, vindo como sumo sacerdote dos bens já presentes, por meio do tabernáculo, maior e mais perfeito, não erguido por mãos humanas, isto é, não desta criação, e não por meio do sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Entrou de uma vez por todas, de forma definitiva, no lugar santíssimo e obteve eterna redenção. O que esse texto está falando para nós? O autor de Hebreus está dizendo o seguinte, que o serviço sacerdotal em favor dos homens, de importância incomparável maior, porque foi o sacrifício feito pelo Senhor Jesus Cristo. E o tabernáculo onde ele serve não foi feito por Moisés, mas pelo próprio Deus, que é maior e melhor. E lembrando, tanto o tabernáculo como o templo, eles eram um modelo de algo eterno. Então, amados irmãos, e aquilo que nós falamos ontem, é interessante notar que Deus, não é nós que vamos a Deus, mas é Deus que vem até nós. Essa é a matemática de Deus. É Deus que veio até nós, através do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Enquanto os sacerdotes da antiga aliança, eles entravam no tabernáculo usando sangue de animais, Jesus entrou no Santo dos Santos, oferecendo o seu próprio sangue para a nossa redenção. Não é? E algo importante, eterna redenção. O que nós já aprendemos há um mês atrás. Os sacerdotes da antiga aliança tinham que fazer sacrifício todo dia, por eles, que eram os levitas, por eles e pelo povo. E uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para oferecer. É interessante até notar, para oferecer, você já leu o Antigo Testamento, o Levítico? A Jojo já leu, já percebeu isso. O sacrifício do Santo dos Santos, sabe para que era também? Para os pecados da ignorância. Se eu cometi algum pecado dentro de toda aquela norma de Levítico, este sacrifício
né? Uma vez por ano era para perdoar esse meu pecado da ignorância. Por que pecado da ignorância? Porque hoje nós não temos esse tipo de pecado. Porque o Espírito Santo de Deus, ele fala conosco, e ao lermos a Escritura Sagrada, ele nos dá o entendimento que nós somos pecadores. Mas naquele tempo tinha que se repetir. Mas quando Jesus entra no Santo dos Santos, definitivamente há o quê? A eterna redenção, amados irmãos. Eterna redenção. E aí, isso aqui dá embasamento a 1 João, capítulo 2, verso 1. Filhinhos, não pequeis. Mas se pecou, temos um advogado. Qual é ele? Jesus. Ele continua sendo o meu advogado, ele continua sendo o seu advogado. E é interessante notar, e nós temos os nossos advogados aqui na nossa igreja local, que o advogado, em termos humanos, ele tem que ser colocado dentro do processo, né, Marcos? Se ele não ser colocado dentro do processo, ele não é advogado daquela pessoa, né? Então tem que chamar, se o cara é um criminoso contumaz, a cada vez que ele aprontar, tem que indicar o advogado, toda hora indicar o advogado, não é? Nós, pecadores, não precisamos desse recurso vai e vem. Por quê? O nosso advogado, Jesus, ele é o nosso eterno advogado. Então, amados irmãos, embora alguns querem abolir a necessidade do sangue e substituir por boas obras, não é? Sem derramamento de sangue não há perdão. Só que eu não preciso mais derramar sangue, porque o Senhor Jesus entrou de forma definitiva numa redenção eterna. Então, temos o perdão dos nossos pecados. Não precisamos mais voltar às práticas da antiga aliança, queridos irmãos. Segunda verdade desse texto é que o sacrifício de Jesus purifica a nossa consciência. Verso 13 e 14, que diz: porque se quando a justificação da carne, o espalhar do sangue de bodes e touros e da cinza de uma novilha santificada, os que estão impuros, quanto mais o sangue de Cristo, que imaculado ou sem pecado, tá? Por meio do Espírito Eterno, ofereceu a si mesmo a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência para servirdes ao Deus vivo. Ou seja, irmãos, nesses versos da Escritura, o autor de Hebreus mostra que o poder do sangue de Cristo para purificar o homem pecador. E é por essa razão que Paulo fala em Romanos 12, 1 e 2, transformados pela renovação do vosso, não é coração, é entendimento. Ele purificará o nosso entendimento. Os sacrifícios feitos simbolicamente tinham o poder de santificar os que procuravam a bênção da purificação e santificação. Muito mais o poder do sangue de Jesus, que é o verdadeiro Cordeiro de Deus. Então, aqueles cristãos judeus, o que eles estavam fazendo? Sendo tentados a voltar a crer nos sacrifícios da antiga aliança, como também os mandamentos da Torá, voltar às práticas antigas e permanecer naquilo que é atual, a nova aliança.
Então, e o que nós vemos aqui também? Vemos também que a graça que o homem alcança é por meio do sangue de Jesus que purifica a nossa consciência. Ou seja, Paulo vai falar isso aos romanos, que nós já estudamos aqui há certo tempo atrás, que em Cristo Jesus, Ele nos liberta do poder do pecado. E é interessante notar que na nossa experiência de conversão, algo acontece, que é, antes de Cristo, para cada um de nós aqui, o pecado era normal. Antes de Cristo, nós fazíamos o errado e achávamos normal. Depois do nosso encontro com Cristo, quando fazemos algo errado, a nossa consciência acontece o quê? Pesa. Ninguém precisa dizer que fizemos algo errado ou fomos omissos em alguma questão. Porque ou nós pecamos por ação ou por omissão. Quando somos omissos, nós sabemos. É interessante notar que a ação do Espírito Santo de Deus. Por quê? O Espírito Santo de Deus purifica a nossa consciência. É isso que ele faz. Purifica a nossa consciência. Por quê? No sacrifício de Cristo purifica a nossa consciência. Através da habitação do Espírito Santo de Deus. Queridos irmãos. Então, quando depositamos a nossa fé nesse sacrifício, então somos purificados e limpos das nossas práticas mortas do pecado e passamos a servir ao Deus Trino dentro do templo e fora dele. Então, amados irmãos, o Senhor transforma a nossa mente. Por isso que Paulo foi muito assertivo ao dizer Romanos 12, 1 e 2. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Embora nós falamos simbolicamente coração, 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 mas não é coração. Porque senão o Faustão tinha trocado de alma. Senão aquele que faz transplantes de coração, a alma tinha ido embora junto. Não é? Então lembrar, é uma linguagem simbólica. Porque a ação é na nossa mente. É aqui que o Espírito Santo de Deus atua. E detalhe importante. Pessoas que em estado terminal e em estado de demência, já ouvi alguns testemunhos, que simplesmente voltaram à lucidez, foram num momento pontual, onde tinha um visitador de hospital, visitadora de hospital, capelania hospitalar. Esta pessoa apresentou Jesus para aquela pessoa se converteu e depois perdeu a lucidez. Voltou ao estágio anterior. Irmãos, é assim que Deus faz. Por quê? Eu preciso entender. E o Senhor tem feito isso nos hospitais, trazendo a lucidez de muitas pessoas em estado de demência, para que elas ouçam a mensagem da salvação. É lógico que tem por trás disso muita gente orando, para que a graça se manifeste. Por essa razão, essa é a segunda verdade. Jesus, no seu sacrifício completo, purificou
a nossa consciência. A terceira verdade desse texto, amados irmãos, é que o sacrifício de Jesus Cristo concede promessas de uma eterna herança. Verso 15, ele é muito claro. Por isso, ele é o mediador de uma nova aliança, para que, tendo sofrido a morte para a redenção das transgressões cometidas sobre a primeira aliança, os chamados recebem a promessa da herança eterna. Júnior Ramos, guarde esse texto, porque esse texto vai dar embasamento por algo muito importante, que até já lhe falei, e falei aos demais aqui. O autor de Hebreus está destacando aqui, amados irmãos, 3 pontos importantes. Primeiro, Jesus morreu voluntariamente para ser o mediador de uma nova aliança. Sua morte foi voluntária. Não é? Não foi acidental. Ele morreu lá na eternidade. Por isso que João 3,16, o grande amor ágape do Deus Trino para conosco, pecadores. Outro aspecto, Jesus sofreu a morte para a redenção dos transgressores sob a primeira aliança. Ou seja, amados irmãos, sabe o que está dizendo aqui? Que todos os sacrifícios do passado, sabe quem pagou a conta? Jesus. Para ilustrar de forma mais fácil, no tempo da minha avó, quando eu tinha 10 anos, lá na Soledade de Minas, minha avó tinha uma caderneta de 2 vias. Então, ela deixava todo o salário do meu avô lá no barzinho mercado. Né? Aí que ela falava, Gilberto, vai lá buscar sal, sardinha e óleo. Aí ia eu dar assistência para minha avó, lá no mercadinho, o cartão de crédito era a caderneta. E o que acontecia? O dono explorador do mercadinho anotava o produto e não o valor. Tá? Detalhe importante, o produto e não o valor. Né? Aí, no fim do mês, e a minha avó deixava todo o salário do meu avô lá no mercadinho, comprando picado, né? O perdão dos pecados do povo da antiga aliança foi da mesma forma. O mercadinho do perdão. Então, cada animal sacrificado, iam lá e pegavam um vale-perdão. Só que a caderneta do perdão não foi paga com cordeiros ou bodes. A dívida estava lá. Quem pagou a dívida, Júnior? Jesus. Irmãos, entenderam? Quem pagou a dívida do povo do Antigo Testamento não foram ovelhas, gado, pássaros, daquela lista lá que está em Levíticos. Não. Quem pagou a conta foi Jesus. Foi ele que pagou a conta. E é aquele que, de antemão, pagou a nossa conta. Por isso que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então isso é um ponto importante para aqueles que defendem o legalismo entender. Amados irmãos, para aqueles que querem voltar para a antiga aliança, quem pagou a conta do povo do Antigo Testamento foi Jesus Cristo. Era isso que o povo de Hebreus queria entender. E os pecadores da antiga aliança e nós da nova aliança recebemos a promessa da herança eterna, que é a habitação do Espírito Santo de Deus. Essa é a herança. Essa é a herança que o Senhor
já nos concedeu. Eles tinham como promessa. Para o povo de Israel era herança futura. Para nós é herança presente. E por essa razão, amados irmãos, que nós precisamos ser gratos pelo Espírito de Deus que habita em nós. E relembrando a você que nos acompanha pelo nosso canal, nós não, a partir do momento que eu entrego a minha vida para o Senhor Jesus, eu não preciso ficar pedindo comprovação para saber se eu tenho o Espírito Santo ou não. Porque o Espírito Santo passa a habitar em mim, em você, em nós, a partir do momento que cremos. E um detalhe importante, né? Tapa os ouvidos aí, Marcos. Um pecado dos batistas, lá de 65. Não falar para os batistas que precisamos nos encher do Espírito Santo de Deus. Os batistas lá de 65 ficaram com os pastores, é culpa dos pastores, tá? Ficaram com medo de falar no Espírito Santo. Irmãos, não precisamos ter medo de falar no Espírito Santo. Nós, pregadores, viu, Júnior? Precisamos falar à igreja do Senhor Jesus. O quê? Você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Você já é habitado, você já é selado, mas você precisa se encher do Espírito Santo de Deus. E como se enche do Espírito Santo de Deus? Na comunhão do corpo. Detalhe muito importante, lá no Salmo 133. Ó, com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. O Espírito Santo só enche a igreja se ela está em união. E o Espírito Santo não enche a vida de crente acomodado que sumiu da sua congregação. Se eu estou fora da congregação, eu não vou me encher do Espírito. Quer se encher do Espírito? Precisa participar do corpo de Cristo. E esse é um grande presente que o Senhor nos concedeu, queridos irmãos. Muito mais que carro, tem aquele certo testemunho do meio-dia, né, quando eu vim para cá. Então, amados irmãos, o maior presente que o Senhor nos concedeu é a habitação, o selo do Espírito Santo de Deus, que é a comprovação também que meu nome está escrito no livro da vida. Então, essa é uma maravilhosa verdade. A quarta verdade é que o sacrifício de Jesus invalidou o antigo pacto. Zerou o antigo pacto. Verso 15b até o verso 17. Tendo sofrido a morte para a redenção das transgressões cometidas sobre a primeira aliança, os chamados receberam a promessa da herança eterna. Pois onde há testamento, é necessário que ocorra a morte de quem o fez. Porque um testamento não tem força, senão pela morte, visto que nunca terá valor enquanto viver quem o fez. O que o autor de Hebreus está dizendo aqui para nós? Que a primeira aliança ela foi invalidada quando Jesus morreu, e através da sua morte, redimiu esses transgressores da antiga aliança. Como também a palavra testamento, ela aparece como uma palavra sinônimo da palavra aliança. Uma que é conforme os versos 16 e 17. Uma nova aliança teria que ser introduzida com a morte do testador, que foi Jesus. De forma que uma aliança foi firmada com Deus diante dos homens através do Senhor Jesus.
Um detalhe importante, irmãos. Isso só pode acontecer, só posso ser redimido, conforme João 3,16, aquele que continuar crendo. E Marcos 1,15, arrependei-vos e crede. Amados irmãos, arrependei-vos e crede. E conforme o verso 17, Jesus Cristo, quando ele morre, ele nos tornou herdeiro. É lógico que o autor de Hebreus está dando um destaque ao sacrifício. Mas quando Jesus morre e ressuscita, ele nos tornou herdeiros ou possuidores da herança e dos bens espirituais. E pela morte e ressurreição de Cristo, temos a herança da salvação e a habitação do Espírito Santo de Deus. Então, queridos irmãos, foi em Jesus. Você que nos acompanha pelo canal, presta bastante atenção. Essa bênção, nós vivemos em nova aliança. A antiga aliança, como nós aprendemos há um mês atrás, mas nos versos anteriores que nós estamos estudando, que é Hebreus 9, de 1 a 11, na verdade de 1 a 10, o que nós descobrimos ali? Que a antiga aliança ela foi quebrada, o acordo foi quebrado, não por causa de Deus. O acordo foi quebrado por causa do homem que desobedeceu. Mas a nova aliança, por que ela permanece? Porque Jesus não quebrou a nova aliança. Porque ele sem pecado morreu, e sem pecado ele está diante do Pai, intercedendo por nós, pecadores. Então, nós temos esses dois presentes. A herança da salvação e a habitação do Espírito Santo de Deus. A quinta verdade, amados irmãos, é que o sacrifício de Jesus foi sancionado com sangue, como no Primeiro Testamento. Por que ele diz isso? Lembrando que o povo da época estava com ideias liberais, dizendo o quê? Alguns desses ouvintes aqui. Não precisamos mais de derramamento de sangue para perdão dos pecados. Ou seja, eles estavam invalidando tanto sacrifícios da antiga aliança, como invalidando o sacrifício de Cristo na nova aliança. O verso 18 a 21, o que ele fala para nós? Nem a primeira aliança foi consagrada sem sangue, visto que, depois de anunciar a todos os povos todos os mandamentos segundo a lei, Moisés tomou o sangue de novilhos e de bodes com água, lã vermelha e isopo, e aspergiu tanto o próprio livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus vos ordenou. Da mesma forma, também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do culto. Então aqui está fazendo uma referência àquele primeiro ritual de consagração de todos os utensílios do período do tabernáculo. Só que algo destacar, no Éden houve o primeiro derramamento de sangue, como já disse, quando o homem foi vestido. Um animal foi morto para que Adão e Eva ganhassem roupas. Ali já estava tipificando
a necessidade do derramamento de sangue. E algo importante se destacar, amados irmãos, o que é? Para nós entendermos como o pecado é algo grave. Sem derramamento de sangue não há perdão. Hoje, as pessoas estão aliviando o pecado. Hoje, a teologia liberal tem vindo da Europa, passou pelos Estados Unidos e está entrando no Brasil. Vem dizendo exatamente isso. Mas não, isso aqui não é mais pecado. Aquilo ali não é mais pecado. E pastores famosos da internet, até que foi de igreja batista, estão dizendo o quê? Não, Jesus morreu por todos. Ou seja, o universalismo. Porque Jesus morreu por todos, então, não precisa nem aceitar Jesus para ir para o paraíso. Jesus está dando bilhete gratuitamente na porta do templo. E como uma pessoa expressou as suas heresias, diz o seguinte: de repente eu acordei no paraíso. Eu, miserável pecador, e nem precisei receber Jesus. Isso, irmãos, é universalismo. Precisamos tomar cuidado com isso. Porque o pecado é algo grave. Não vejamos o pecado como algo corriqueiro. Todo pecado é algo grave diante do Senhor. Todo pecado. Por isso que, no estabelecimento da nova aliança, foi necessário Moisés, com sangue de animais, espargir o livro da lei e tudo que estava no tabernáculo. Então, amados irmãos, e esse sangue, o que ele simbolizava? E até porque a necessidade do sangue. O sangue, ele simboliza vida. E Jesus ofereceu a sua vida em nosso lugar. O sangue simboliza vida. E Jesus ofereceu a vida em nosso lugar. O derramamento de sangue, o que é que ele simboliza, amados irmãos? Alguém tem que morrer pelo pecado cometido. Alguém tem que pagar aquela conta. Porque o nosso Deus, porque até a turma dos liberais tem dito aí que Deus é amor, que Deus é bonzinho, que Deus não vai condenar ninguém, porque Deus é o Deus do amor, não é? O importante é o meu, como eles falam, né? O importante é o meu coração, porque Deus ele é amoroso, não? Deus é amor, mas ele é justo e tem a ira justa, e na ira justa de Deus, ela precisa ser satisfeita. Que é chamada propiciação. O que é propiciação? É uma palavra teológica. Significa o quê? Satisfação da santa ira de Deus. Deus se irou quando o homem pecou. Deus se irou. Só que ao mesmo tempo, Deus retarda a sua ira e na sua longanimidade manda Jesus para que nós venhamos a nos arrepender. Se Deus não fosse longânimo, queridos irmãos, vamos imaginar que aqui é o Santo dos Santos. Se Deus não fosse longânimo, ao adentrarmos esse lugar com algum pecado não confessado, o que aconteceria com nós, Júnior?
morríamos na hora. Iríamos morrer na hora. Tanto que nós temos 2 episódios do Antigo Testamento que pessoas que tocaram na arca, um levou fogo estranho. Ou seja, fogo que estava fora do tabernáculo, o perímetro do tabernáculo. Isso que chamou fogo estranho. Fogo estranho por quê? Porque estava fora do perímetro. Então não podia ter riscado o fósforo lá fora. Tinha que ter pegado o fogo da fogueira que estava dentro do perímetro do tabernáculo. E também aquele rapaz que segurou a arca para ela não cair. Então, amados irmãos, como Deus ele é longânimo para conosco. Então, é isso que o homem precisa entender, que a gravidade do pecado, mas a longanimidade de Deus. E conforme o verso 21, assim como os utensílios do tabernáculo foram aspergidos com sangue, e tudo foi consagrado, assim também nós fomos aspergidos com o sangue do Cordeiro. Fomos santificados. Fomos separados para Deus. Eu e você somos separados para Deus. Você foi separado para o Senhor. Então, e o separado, que o catolicismo distorceu, né? O que é ser santo? Separado para uso exclusivo. É isso. Então, se santifique. Tanto eu quanto você, que nós venhamos nos santificar. Por quê? Fomos aspergidos com o sangue do Cordeiro. De forma simbólica. Queridos irmãos. Sexta verdade. O sacrifício de Cristo purifica todas as coisas. 22a diz, e segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E aqui, lembrando, ele está fazendo uma referência às práticas da antiga aliança, ao ritual de Moisés. É isso que ele está falando. Então, dentro do ritual da purificação judaica, eram feitos através da água, sangue e fogo. Era assim que as coisas eram purificadas. Água, sangue e fogo. Por isso que ele fala, quase todas as coisas. Não é? Então, algumas coisas foram purificadas com água, sangue e fogo. Mas, o mais significante aqui, eram feitos através do derramamento de sangue. Jesus, com seu sangue derramado e oferecido, torna não só a nossa adoração, mas nos torna plenamente aceitáveis diante do Senhor. Então, amados irmãos, assim como todo aquele material que foi santificado, tornou-se aceitável diante do Senhor, e aí nós vamos só para ilustrar a questão do que é separado para a glória do Senhor, quando Belsazar, né? Quando estava quase para o império cair, ele pediu para pegar as taças de ouro do templo de Jerusalém, as encheu de vinho para fazer a sua orgia. O que é que aconteceu? Mene, Tekel e Farsim. Seu reino foi pesado, seu reino foi encerrado. Essa foi a palavra. Mene, Tekel e Farsim. Por que isso aconteceu, irmãos? Dentro da antiga aliança, aqueles objetos eram santificados. Era uso exclusivo, não é que eles concediam graça. Foi santificado nos seguintes termos.
aqueles objetos pertenciam para uso do Senhor. E hoje, amados irmãos, o melhor dos instrumentos é usado e separado para o Senhor. Quem é? Nós. Eu e você. Cada cristão da igreja do Senhor Jesus, ele é separado para a glória do Senhor. Por isso que até Paulo fala que tudo que vier a fazer, faze com o melhor das tuas forças. E dentro desse mesmo verso, a última verdade, sétima, é que o sacrifício de Jesus Cristo, como um remidor dos nossos pecados, 22b, sem derramamento de sangue, não há perdão. E o sangue de Cristo foi derramado. Como se aplica isso hoje, queridos irmãos? Para eles o contexto era: sem o sacrifício de Cristo, vocês não terão o perdão dos pecados. Como se aplica isso hoje para o nosso tempo? Para aqueles que desprezam Cristo e querem tentar a salvação por boas obras, pela religiosidade, por guardar o sábado, e por aí vai. E outras esquisitices mais que tem por aí. Amados irmãos, sem a obra redentora de Cristo, não há perdão dos pecados. Essa é a verdade. Sem a obra redentora de Cristo, não há perdão dos pecados. Alguns dizem: mas eu sou de tal religião, nasci aqui e vou morrer aqui. Religiosidade, você que nos acompanha pelo canal, a religiosidade não redime ninguém. Quem redime é o Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, é Ele que nos redime. É Ele que nos redimiu. E, sempre lembrando, queridos irmãos, somos pecadores, e quando pecarmos, queridos, vamos já usar a bênção que Deus nos deu. E relembrando, 1 João, capítulo 2, verso 1, temos um advogado, e esse advogado é Jesus Cristo. E sempre lembrando, amados irmãos, não vamos diminuir pecado como pecadinho e pecadão. Nós estávamos ouvindo sobre um grupo religioso, uma seita, e essa seita dizia que os pecados sexuais eram pecados sem perdão. Os outros pecados, tudo bem, mas o pecado na área sexual, sem perdão. Amados irmãos, biblicamente falando, o único pecado que Cristo não cobre é o da blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. É o único pecado. E segundo o pastor Luiz Saião, dentro até um comentário que ele fez pela rádio Rota 66, a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus hoje é algo muito raro. Por que muito raro? O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus? É você atribuir uma obra de Cristo a demônios. Por exemplo, uma pessoa estava quase moribunda, entre a vida e a morte, e foi um cristão lá e orou, e a pessoa voltou. Aí vem um abençoado e diz: não, isso aí foi meus orixás. Ou o próprio: não, de Jesus nada. Quem fez isso foi os demônios. Isso é blasfêmia. Entenderam, irmãos? Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Para isso, por isso que tem aquele texto que está em Tiago, no finalzinho do livro de Tiago, que diz assim: Ele perdoa multidões de pecados. Por que Tiago não escreveu todos os pecados? Porque tem um.
que Cristo não vai perdoar. É a blasfêmia. Vocês entenderam? Essa é a razão. Então, concluímos, amados irmãos, para relembrar a cada um de nós aqui, para permanecermos no Senhor e não diminuirmos a questão do pecado. Não existe pecadinho, não existe pecadão. Pecado é desobediência. E todo pecado necessita de confissão. Amados irmãos. Qual o princípio? Todos devemos reconhecer no sacrifício de Jesus a solução que concede a verdadeira purificação. E nesse texto nós encontramos 7 verdades básicas sobre o sacrifício de Cristo. Cristo valoriza o sacrifício de Cristo. Lembrando, a obra completa, porque agora o Senhor Jesus está à direita do Pai, intercedendo por nós, pecadores. No sacrifício de Jesus, Ele concede eterna redenção, Ele purifica a nossa consciência, Ele concede promessas da eterna herança, Ele invalidou o antigo pacto, Ele sancionou com seu sangue, Ele purificou todas as coisas e Cristo é o nosso remidor. Então, amados irmãos, essas são as verdades maravilhosas em Cristo Jesus. Por isso, anunciemos a verdade, não caiamos em nenhuma prática judaizante, nenhuma prática religiosa e não vamos diminuir, não vamos conceber na nossa mente a ideia de pecadinho e pecadão. Pecado é pecado e pecado precisa ser confessado. Quem roubou uma moedinha do mercado de R$1, ou aqueles que roubaram o Banco de Fortaleza, amados irmãos, para o Senhor Jesus, os dois são iguais. Seja aquele que roubou uma moedinha, seja aquele que roubou um banco inteiro. Entenderam? Porque Deus Trino, Ele é santo, queridos irmãos. Que nós possamos nos apegar à verdade do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E, meu querido, e você que me vê pelo canal, tem algum pecado oculto? Ah, mas é pecadinho. Não existe pecadinho. Pecado é pecado. Diante de Deus. Confesse. 1 João, capítulo 2, verso 1 e 2. Temos um advogado. Confesse seu pecado diante do Senhor e receba a graça do perdão. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque a nossa salvação foi comprada com sangue. Não qualquer sangue. O sangue derramado do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Palavra profética de João Batista. Obrigado, Pai. Obrigado que nós somos redimidos, santificados, Senhor, separados para a Tua glória. Eu quero pedir nesse instante, Pai, para aqueles que me ouvem ou nos ouvirão. Se há pecado oculto, se há um dito pecadinho, mas que não é para ti, porque pecado é pecado. Senhor, o Teu Santo Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, alcance esta vida e a mova, Senhor, a inquebrantamento, confessar as suas culpas, confessar os seus erros e receber a bênção do perdão. Senhor, faz uma obra, completa essa obra
o mover do teu Espírito. E obrigado. Porque nós estamos não mais debaixo da antiga aliança, mas nós estamos sob a nova aliança em Cristo Jesus. Oramos agradecidos no nome do teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar, amados irmãos.